Graça e paz, queridos. Bênção de Deus, bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui em mais um Princípios do Reino de Deus. E o nosso versículo principal é Romanos 14, 17. A gente tem se reunido aqui com homens e mulheres de Deus para falar de princípios do Reino de Deus em determinadas áreas da vida. Já tivemos aqui conosco o pastor Manuel Araújo, do Recife, falando sobre princípios do Reino de Deus na área de projetos sociais. Tivemos aqui também o pastor Leonardo Mendes, pastor Batista, que falou dos princípios do Reino de Deus na família. Tivemos reunidos também junto com o pastor Ricardo Santos, e ele falou de princípios do Reino de Deus para a vida financeira. E hoje, eu tenho a honra de receber capelão, pastor Rodrigo Mendonça. E o nosso versículo bíblico é Romanos 14, 17. Se você tem a Bíblia e quer acompanhar comigo, lá diz assim: pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E eu queria chamar agora, convidar para estar conosco aqui, pastor, capelão, Rodrigo Mendonça. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, querido. Boa noite, tudo bem? Pastor, tudo bem. Eu acho que a gente tinha ficado sem áudio, mas agora está ok. Graça e paz, meu pastor. Amém. Graça e paz. Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe aí para mais uma live. Vamos falar um pouquinho aí sobre o reino. Amém. Amém. Pastor, eu já te conheço há algum tempo. A gente estava calculando aqui, em torno de 15 anos a gente se conhece, né? Dos entrevistados que tive aqui, não é o que eu conheço há mais tempo, mas é o entrevistado que eu tive, que eu tenho um maior relacionamento, está mais próximo de mim, e isso me dá muito orgulho de ter um amigo assim como você. Eu queria, pastor, que você se apresentasse aqui para o pessoal. A gente já tem algumas pessoas online, já estão nos assistindo. Fala um pouquinho do pastor Rodrigo Mendonça. Amém. Bom, sou o Rodrigo Mendonça, né? Pastor, esposo da dona Soraya Novikovas, esse nome complicado que vem lá da Rússia. Sou pai do Lucas, da Marcela, vô do Lorenzo e também capelão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Me formei na capelania militar em 2017 e pela Universidade Unievangélica, e graças a Deus aí temos dado atendimento à Polícia Militar do Estado de São Paulo desde 2016. Eu já comecei, em 2017 eu iniciei o curso e terminei mesmo em 2017. Foram 9 meses de preparatório do curso, entre prática, teórica. Tenho uma formação básica em teologia, com uma pessoa muito gente boa, chamado reverendo Ricardo Maiolini. E quando a gente tem algumas dúvidas assim, a gente vai atrás dele. Sempre. Amém, amém. Misericórdia. Agora eu fiquei em maus lençóis aqui. Mas eu queria convidar o pessoal que já está online, que possa compartilhar, aí no Facebook mesmo, né? Compartilha esse vídeo, né? Compartilha para os seus amigos, compartilha na sua timeline, para que outras pessoas também vejam, para que outras pessoas também sejam abençoadas. Tá?
Então, a gente hoje, Pastor Rodrigo, e foi um tempo muito gostoso quando eu pude estar com você, dando aula para você. A gente tem aqui a Fátima também, minha aluna, aluna de teologia, e ela está aqui dando graça e paz a nós, eu e você. A Nancy também já está aqui, online, dando a paz do Senhor Jesus. E eu queria convidar os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão aqui, que usem também o nosso chat. Pode mandar a paz, pode falar bastante coisa aqui no chat, não se preocupe. A gente está aqui para interagir com as pessoas, mas use também o nosso chat. Nos comentários, faça as perguntas que você quer que o pastor Rodrigo responda. Hoje o nosso tema, pastor Rodrigo, é princípios do reino de Deus, como sempre, mas com um viés muito peculiar. Princípios do reino de Deus na vida, no trabalho público. Porque você, além de capelão militar, também é funcionário público. Sim. E a gente sabe que nesse tempo, principalmente nesse tempo de pandemia, a visibilidade dos homens e das mulheres públicas estão muito mais exacerbadas, muito mais gente começa a mirar os olhos para as pessoas que vivem um trabalho público. Você faz um trabalho administrativo dentro da prefeitura, do município de Osasco, e eu queria saber de você, como é vivenciar o trabalho público nesse período que a gente tem vivido e como é viver princípios do reino de Deus dentro do trabalho público. Pastor, deixa eu só fazer uma ressalva. Dentro da capelania militar, o meu trabalho ele é voluntário, tá? Nós não recebemos nada, muito pelo contrário, nós doamos, né? O nosso tempo, às vezes, transporte para se deslocar, para atender não só uma companhia, mas um policial, assim, se precisar, em particular. Nós não temos nenhum salário destinado da Polícia Militar para nós. Então, o meu trabalho voluntário dentro da Polícia Militar, nesse período agora de pandemia, nós não estamos fazendo, por uma determinação do comandante-geral aqui do CPA M8, que é um comando-geral aqui da região sudoeste. E assim que ele autorizar, aí nós voltamos. Então, o período que eu trabalho dentro da Polícia Militar é das 5h30 da manhã às 7 da manhã e das 8 às 17 horas dentro da Prefeitura de Osasco, aonde a gente reside aqui também em Osasco. Bom, dentro desse período de pandemia, o que nós estamos vendo agora aí são os desdobramentos de compras, né? Foram tudo comprado emergencialmente, é dinheiro para cá, é dinheiro para lá, mas tudo isso a gente tem que prestar conta. É meu imposto, é o teu imposto, é o imposto de todo um bairro, de toda uma cidade, de todo um estado. Exatamente. O governo está liberando verba, mas a gente precisa prestar conta. E quem que vai fiscalizar tudo isso? Ministério Público. O Ministério Público tem tido algumas ações dentro da nossa cidade e nós temos feito da melhor maneira possível para prestar os esclarecimentos, né? Hoje eu estou lotado dentro da Secretaria de Administração, trabalhando junto com o setor patrimonial, mobiliário e imobiliário, aonde nós damos dotações para compras, tipo um computador, uma mesa, uma cadeira, e tudo isso acaba passando pelo nosso departamento. Antes de tudo isso começar a ser comprado, é feito uma cota, é feito um pregão eletrônico, né? E
infelizmente, pastor, dentro do meio de toda essa situação, ou de todo esse círculo de situação, nós temos irmãos em Cristo, né? Nós temos homens e mulheres de Deus, ou que se dizem de Deus, né? Que se envolvem com toda essa situação. Então, eu não sei se o senhor já viu na sua frente 500 mil, 1 milhão. Às vezes a gente fala a respeito de valores, e valores maiores, né? Que não é comum para uma pessoa física. Né? Exatamente. Eu já estive ligado à administração de corporações e a gente, no dia a dia, a gente lida com valores menores. Né? O salário médio de um brasileiro hoje gira em torno de R$ 1.500. O salário médio. Né? Quando a gente fala de 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, 20 milhões, 1 bilhão, né? A gente está falando de muito dinheiro. E a gente sabe que a prefeitura, por exemplo, de Osasco, tem um orçamento público gigantesco. Né? O setor Sim. de obras, o setor de empenho de materiais, também tem um orçamento monumental, digno de dar inveja a grandes empresas do setor público, ou do setor privado, desculpe. Tá? E quando a gente fala de movimentação de dinheiro, isso também chama atenção e levanta. Tá? Se bem que a gente não vê dinheiro, a gente vê os números. Só os números. Só os números. Tá? Porque senão a gente fala que vê dinheiro, o pessoal vai criar aí em volta da sua casa, né? Muita gente vai aí pedir dinheiro se não tentar te assaltar, né? Mas a gente vê números. Vão achar R$5 na carteira hoje. Oi? Vão achar R$5 na carteira. Ó, então tá melhor do que o pastor. Eu tô sem carteira, inclusive. Mas a gente tem aqui algumas pessoas. Olha, Levi também foi um dos meus alunos, está trazendo aqui a paz. O pessoal está aqui participando conosco. Tá? Eu estou transmitindo para algumas pessoas queridas. Então, eu queria só convidar o pessoal que está assistindo, faça o compartilhamento, né? Faça o compartilhamento, que o pastor Rodrigo Mendonça está falando aqui sobre princípios do reino de Deus na vida pública, e está falando de envolvimento com o dinheiro público, que não é público, é do cidadão, que pagou os seus impostos, mas tem muita gente que chega lá na repartição que você está, Rodrigo, e diz: eu que pago o seu salário? Não. Graças a Deus, não. Graças a Deus. Eu já vi isso em alguns lugares, inclusive em condomínio. Eu estive esses dias num condomínio aqui em Barueri que teve uma grande repercussão. Alguém começou a brigar com o porteiro, tá? E acontece às vezes de a pessoa que diz: eu que pago o seu salário, quando é contribuinte municipal, não pagou, há muito tempo não paga imposto, tá? Quando diz que paga o seu salário no condomínio, não paga a sua cota condominial. Então, às vezes eu tenho essa preocupação, mas na igreja às vezes acontece, viu? Sim. Eu já vi isso na igreja. Eu que pago o seu salário, e a pessoa, pelo menos 3, 4 meses, não dava o dízimo, e na igreja que eu sou pastor, o pastor não é remunerado. Como você é capelão, não é remunerado, é um trabalho voluntário. Mas, continuando aqui, Rodrigo, conte para nós. Pois é. A gente não vê o dinheiro em si, né? Mas a gente vê os números. Só que esses números, pastor, ele acaba chamando a atenção. Querendo ou não, hoje, tudo que nós fazemos, tudo que nós compramos dentro da nossa cidade, a gente precisa pensar em pequeno, médio e grande prazo. Tem coisas que você pode comprar que vai ter uma durabilidade de 10 anos. Mas tem coisas que, se eu comprar e não me atentar no que eu estou comprando,
eu vou perder. Eu vou acabar jogando fora daqui 2, 3 anos porque venceu. Mas isso cabe a quem está fazendo a aquisição tomar esse cuidado de não comprar tudo de uma vez. Mas quando nós falamos sobre o reino dentro do serviço público ou o serviço público trazendo para o reino, o que mais me chateia, o que mais, assim, em 10 anos de prefeitura, o que me deixou triste ao longo desses últimos 4 anos, estando dentro do Paço Municipal, é ver homens e mulheres estarem indo até a prefeitura para almejar algo para si. E isso não é legal. Isso é muito triste, porque você vê que as pessoas não estão preocupadas com o reino. Está preocupada com a casa dela, com os bens para dentro da igreja dela. Mas em que momento ela quer levar algo de bom para o reino? No momento que para ela tá bom. Mas e os demais? Fazer política hoje, da maneira que nós vemos muitos políticos fazer, eu falo para o senhor, é muito fácil. Mas eu quero ver eu fazer a política para a cidade. Vamos colocar a cidade de Osasco, que é onde a gente mora hoje. Eu não moro na Zona Norte, eu moro do lado sul da cidade, que é da ponte do centro de Osasco para cá. E eu não vou me preocupar com a Zona Norte, deixa a Zona Norte para lá. Não. Se eu estiver ocupando um cargo público, eu tenho que me preocupar com a cidade. Não é com o bairro onde eu moro, ou a região onde eu moro. É com a cidade num todo. E, infelizmente, hoje, dentro do serviço público, o que eu mais vejo são pessoas que se dizem cristãos manchando o reino, manchando o evangelho, e isso não sou eu que vou julgar, não é o senhor, não é ninguém. Mas um dia a pessoa vai estar de frente para o Senhor e vai ser cobrado. Eu separei um texto aqui, que eu quero ler rapidamente, que está em Gênesis, capítulo 41, versículo 38, 39 e 40, que fala de José. Diz assim: e disse Faraó aos oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Se nós formos olhar, pastor, dentro dessa passagem, José, ele foi vendido como escravo, foi acusado, foi preso, mas tudo por onde ele passou, ele fez com excelência. Eu já trabalhei, eu estou há 10 anos no serviço público, né? Mas já trabalhei em empresas privadas e eu fazia o melhor, porque eu sei que o meu salário, o meu alimento, o meu sustento estava saindo dali. Quando nós chegamos no serviço público, as pessoas acham que é tudo jogado, é tudo largado. Não, não é. É largado se você quiser. Mas nós, que somos cristãos, a gente tem que pensar o seguinte: eu não posso fazer somente para o homem ver, porque primeiramente quem está me vendo é Deus. Então, se eu entro 8 horas e chego às 9, eu estou roubando. Se eu tenho 1 hora de almoço e faço 2, eu estou roubando. Se eu saio às 5 horas da tarde e saio às 4, eu estou roubando. Mas eu estou roubando a quem? Eu estou roubando o meu município, que me paga para trabalhar das 8 às 17, e eu não chego às 8 e não saio às 17. Como é que fica a minha vida diante do altar? Eu vou pregar o quê para a minha igreja? Olha, irmãos, toma vergonha na cara de vocês. Olha o jeitinho. Hã? Olha o jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro, pastor. A gente tudo tem um jeitinho. Só que no reino não tem jeitinho. O que a palavra diz? Que José, ele foi honrado porque ele fazia com excelência. Ele estava preso, mas fazia com excelência.
Ele foi cuidar ele foi administrar a casa de Faraó, fez com excelência. Então, hoje, infelizmente, nós não vamos achar homens, nós temos homens e mulheres de Deus que trabalham com seriedade dentro dos órgãos públicos, mas são muito poucos. O que mais me envergonha é ver as pessoas falarem mal de pastores que trabalham dentro da prefeitura. Isso aí é pastor, aquele ali é pastor, Deus me livre. Teve uma ocasião que eu estava num ofício fúnebre, e aí eu estava aguardando a saída do caixão, e aí o que aconteceu? Encostou alguns funcionários ao meu lado e falou assim, chegou o vampiro. Eu ia falar outra coisa, mas o vampiro foi a melhor coisa que me veio à cabeça. Eu falei, por quê? Esse daí, ele só fica em cima das mocinhas. E é um pastor. Pode falar. Doeu no coração. Isso doeu no coração. Porque é uma pessoa que eu conheço, com certeza o senhor conhece, com certeza alguns irmãos aqui em Osasco conhecem, mas, infelizmente, é isso que eu acabo vendo situações... o carro que eu trabalho está precisando de um vidro. Eu vou tirar do outro carro que está ali, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Pô, eu preciso de gasolina para minha moto, para o meu carro, eu vou tirar do carro da prefeitura, ninguém está vendo, Deus está vendo, irmão. Então não adianta você, a minha igreja está precisando de caneta, aí eu vou levar uma caixa aqui da prefeitura, ninguém está vendo, Deus está vendo. Infelizmente, hoje, o povo cristão que trabalha dentro do órgão público passa vergonha e envergonha o evangelho por muitas situações que ele acaba fazendo. Isso de fato é estarrecedor, saber que existe, né? Mas isso acontece às vezes também na igreja, né? A gente conhece e sabe o dia a dia. Já aconteceu de a gente pegar em uma igreja há um tempo atrás, que eu pastoreei, a gente entrou no banheiro, não tinha papel higiênico, e aí uma pessoa saindo com uma sacola grande, falou, irmão, peraí, né? Tinha pelo menos 10 rolos de papel higiênico, né? Na bolsa, na sacola. Rodrigo, o pessoal está me perguntando aqui, não para mim, graças a Deus, eu não preciso responder as perguntas aqui, eu fico feliz por isso, que você disse que eu sou professor, mas aqui eu só faço pergunta, eu não respondo. Tá? A Fátima pergunta aqui, Pastor Rodrigo, como o senhor tem visto o comportamento dos policiais militares, agora mais intensificado, né, na pandemia? Alguns até com descontrole emocional. E, como você mesmo disse, né, o serviço de capelania é um serviço que foi interrompido nesse período. Né? Como você percebe isso, ou isso é apenas uma indicação da mídia? Então, nós temos alguns casos aí já rolando, né, na televisão, em mídias, né? O que acontece? Infelizmente, até nós da Associação dos PMs de Cristo estamos preocupados com essa situação, entendendo que realmente o excesso dos policiais recentemente eles têm sido um pouco fora do padrão, né, da instituição da Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar ela tem algumas políticas, né, de repressão sobre essa situação, né? Você tem um padrão de abordagem na rua que até
você se identificar sendo ou não uma pessoa de bem, o tratamento ele é igual para todos, mas não pode ser abusivo. Mas vejo que o abuso que tem ocorrido, o pastor, ele pode ter sim um fator importante, é o distanciamento ou o afastamento do trabalho da capelania. Hoje, dentro da associação, nós somos mais ou menos 1.100, um pouquinho mais de 1.000 capelães atendendo as corporações dentro do estado de São Paulo. E assim, infelizmente, alguns policiais, a gente percebe que pode ser emocional por estar indo trabalhar, mesmo dentro dessa pandemia, às vezes não pode regressar para casa, porque tem mãe que é grupo de risco, até mesmo esposa, ou algum filho, não importa, algum parente. E às vezes tem que ficar no batalhão, tem que ficar dentro da companhia, e aí acaba trazendo um pouco de pressão, e aí vem a pressão do governo, vem a pressão do Estado, vem a pressão do município, às vezes. Tudo isso engloba, sim, algumas situações que a gente tem visto. Mas, infelizmente, o nosso trabalho dentro da capelania não é chamar a atenção do policial, mas é orar por ele, orientá-lo espiritualmente. Se ele quiser se abrir, chegar até nós e se abrir, falar, olha, eu estou passando por isso, por essa situação, a gente vai sentar, nós vamos orar junto, mas, claro, violência a gente nunca vai apoiar, e pedimos a Deus que esses policiais reconheçam o seu erro e aqueles que precisarão ser punidos pela corregedoria vão ser punidos e, infelizmente, o nosso trabalho da capelania não vai impedir. O máximo que a gente vai poder estar a posterior fazendo é estar visitando no Romão Gomes, que é o presídio militar, né? De fato, de fato. Rodrigo, você estava falando aqui, eu estava pensando, eu estou compartilhando aqui também nas minhas redes sociais essa entrevista, e muita gente se esquece que o policial militar também é gente. Também é uma pessoa que tem nome, tem família, tem contas a pagar, tá? E está sujeito a qualquer coisa, como qualquer pessoa. Tá? No nosso último programa aqui de entrevista, o pastor Ricardo Santos trouxe um caso bem interessante, e isso já aconteceu também comigo, né? Provavelmente tem acontecido com você. Você entra num táxi, entra num serviço de aplicativo de carro, e o motorista começa a falar mal de pastor, por exemplo. E aí ele dizia, eu aprendi com ele, e agora vou usar aí, tá? Que existem também motoristas de táxi que entram os passageiros, e esses motoristas de táxi estupram, esses motoristas de táxi matam, roubam, tá? E não quer dizer que todos os motoristas de táxis são ruins. Não quer dizer que todos os pastores são ruins. E a mesma coisa a gente pode colocar aí na mesma ideia, nem todos os policiais são ruins. Tá? Não. E é importante ter o acompanhamento sempre pastoral, de capelania. Tá? Sim. Eu estou há 5 anos lotado aqui na 3ª companhia, ali na Marechal Rondon, e logo quando eu iniciei o trabalho lá, não só na Polícia Militar, como na Guarda Municipal, eu peguei policiais e guardas municipais que estavam em situações muito ruins, espiritualmente dizendo, até mesmo obreiros de igreja, sendo homens de farda, e com o trabalho de conversa, aconselhamento, eles entenderam e compreenderam que quando eles entraram na academia militar,
eles eram homens de Deus, mulheres de Deus, tinham princípios, mas ao longo da sua caminhada militar, eles perderam esse princípio. Isso não quer dizer que ele é um péssimo ser humano, não. Ele apenas saiu fora do ritmo que ele deveria ter mantido. Então, ele saiu fora do foco, ele perdeu o foco daquilo que ele era. O nosso trabalho de capelania, ele não serve só dentro da polícia militar. Eu já aconselhei funcionários dentro da prefeitura usando o princípio de capelão, da pessoa chegar para mim e falar assim, pô, eu sou espírita, eu sou kardecista, mas você pode conversar comigo, você pode falar comigo? Claro que eu posso. Porque o capelão, ele não tem religião, ele fala de Deus, ele fala do amor de Deus. E aí a gente entra com um trabalho de aconselhamento dentro do quê? Dentro da palavra. Se a pessoa nos dá a oportunidade de falar um pouco mais, aí nós falamos do nosso ministério em si, convidamos para ir num culto, porque dentro da polícia militar, pastor, nós temos algumas restrições e precisamos respeitar algumas leis que com certeza o senhor conheça, né? O nosso Estado, ele é laico, dentro da corporação militar nós temos todos os tipos de religiões, inclusive os ateus, que pedem misericórdia a Deus no momento de pânico, mas nós temos os ateus, e nós tratamos eles todos por igual. Claro que, com certeza, no meio de 100 mil homens hoje, nós vamos achar aí uma ou duas laranjas podres que acabam estragando toda uma corporação, tanto dentro do serviço público estadual, municipal, ou dentro do serviço público, que hoje, assim, eu trabalho. Nós temos homens e mulheres de Deus que são sinceros, honestos, mas nós também temos algumas laranjinhas podres que precisam ser arrancadas. Amém. Amém. Isso é importante lembrar. E isso não está restrito ao serviço público, não está restrito ao trabalho que você faz como capelão militar. Isso faz parte da sociedade, e a sociedade tem olhado para essas coisas e tem cobrado, principalmente de nós, princípios do reino de Deus. Tá? Como é, Rodrigo, partilhar desses momentos? Por quê? Como capelão, você é voluntário, você está, por enquanto, afastado das funções por uma medida interna da Polícia Militar, mas eu sei que também você dá apoio de capelania não só aos militares, mas à Guarda Civil em Osasco. Eu sei que você tem dado algum apoio, tem dado apoio, inclusive, de oração através de cultos ecumênicos que acontecem em outros lugares. Como é conciliar o serviço público, a capelania? Você tem estado junto com o pastor Washington, não é isso? Isso. Você tem estado junto com o pastor Washington aqui em Osasco, o auxiliando. Como é conciliar tudo isso com a família? Porque você é pai de 2 filhos, como você se apresentou aqui, né? E é esposo, não só isso, né? Os cabelos não mentem, já caíram todos, né? É avô. Não é fácil. Mas graças a Deus, ô pastor, a Soraya, ela é o meu porto seguro, sabe? Ela é a coluna que eu preciso, sabe? Assim, os trabalhos que a Soraya me acompanha dentro do trabalho da capelania são quando tem eventos, né, como o culto dos PMs de Cristo, as vigílias, os trabalhos que tem fora daqui da cidade de Osasco, às vezes em Sorocaba, essas coisas, fora aqui da cidade em si, de São Paulo. Ela está sempre comigo. O Lucas, ele está pintando a casa, né? Enquanto eu estou aqui, ele está pintando a casa. É bom que ele nem precisa de nada, né?
Não precisa. Não, é menos, um trabalho a menos. E, assim, não é fácil, porque a minha filha, ela mora no Vila Menck. Ontem foi o aniversário do Lorenzo, fez 2 aninhos. E tanto eu como a Soraya, nós não podemos ir, né? A Soraya é do grupo de risco, né? Por conta da situação de saúde dela. Eu também não fico atrás por conta do peso, né? E ela briga comigo que eu preciso perder peso, que eu preciso emagrecer, e ela cobra bastante. E realmente chega uma hora que o corpo sente. Levantar às 4 da manhã, esticar até às 17 horas. Às vezes eu saio da prefeitura, tenho igreja. No momento eu não estou indo na igreja, estamos fazendo os cultos aqui em casa. Talvez na próxima semana eu retome as minhas idas à igreja, mas a Soraya ainda não. A gente ainda tem um certo receio dela sair. Não que nós não cremos que Deus possa protegê-la e guardá-la, mas a Bíblia diz para a gente vigiar também, né? Então, ela fica em oração em casa. E todas as vezes que eu preciso estar em atendimento à polícia militar, ela está em oração. Ela não levanta cedo, ela não vai levantar às 4 da manhã para ir comigo para a companhia. Ela fica em casa descansando, dormindo, mas sempre em oração. E é difícil conciliar tudo isso, viu? Porque chega final de semana, você tá quebrado, às vezes cansado, esgotado. Dentro da prefeitura eu não faço trabalho físico, mas o trabalho mental que nós temos para cuidar de todo o serviço público, ele é muito desgastante, pastor. Quinta-feira ocorreu uma situação dentro da prefeitura e eu precisei acertar. Eu tinha até sexta-feira para acertar tudo. Para você ter uma ideia, eu dormi pensando em número de patrimônio. Vê se pode um negócio desse. A gente dorme, a gente deita pensando no serviço e acorda já preocupado com o serviço. E isso não é legal. O corpo, ele sente. E conciliar tudo isso, às vezes é difícil. Às vezes é difícil eu visitar os meus pais por conta da distância, que eles moram no Taboão, visitar as minhas irmãs, a família em si. É difícil de nós estarmos visitando, é difícil conciliar, mas a gente hoje nós temos a tecnologia, temos vídeo, mensagem, a gente vai sempre se falando para tentar emendar, né, tudo isso e juntar para que a gente fique todo mundo pertinho, né, mas bem longe. Amém, amém. E você falou do seu pai, eu queria só criar um adendo aqui para falar da família. O Lucas, ele tem quase 2 metros, já passou os 2 metros? 1,94 m. 1,94 m, é por isso que eu brinquei que ele não precisa de escadas. E o pai do Rodrigo faz um pão fantástico. Eu já estive na padaria que ele trabalha, é cozinheiro lá, está junto e fantástico, excelente. Recomendo, inclusive, quem estiver ali na região do Portal, Portal do Morumbi, o seu pai trabalha. Como chama a padaria que ele trabalha? Rodrigo, ficamos sem o seu som. Estamos sem o seu som. Tá? Pronto, voltou. Voltou. Meu pai hoje ele está trabalhando numa outra padaria no Portal do Morumbi, mas ele não está mais na padaria que o senhor foi. Aquela padaria fechou e abriu com outro nome, com outros donos. Ótimo, ótimo. Vamos lá, vamos continuar aqui. A gente já está quase no final. É interessante lembrar que o Princípios do Reino de Deus tem esse viés de bate-papo, mas a gente fica conversando aqui, o tempo passa e a gente nem vê. Né? Muitas pessoas queridas estão entrando aqui, né? Dona Zenaide, Salete, Fátima, Nancy, Pastor Davi Custódio entrou aqui, está nos assistindo, né?
Ana Lúcia, Alexandre Batista, José Torrente, muitas pessoas estão aqui conosco, assistindo, a gente percebe, através das lives que a gente compartilha e recebe aqui, as informações, né? O Edilson Nascimento, né, também está aqui, então tem bastante gente assistindo. E eu quero saber de você, Rodrigo, conta para nós o que despertou em você ser um funcionário público, se isso estava no seu coração, não, eu nasci para isso, ou a situação, né, a necessidade te levou para esse caminho. Não tinha pretensão nenhuma de ser servidor público, mas foi através de um propósito que eu fiz com Deus, pastor. Quando eu pastoreava uma igreja aqui no Jardim São Pedro, aqui próximo aqui da Cidade das Flores, eu trabalhava no grupo da Aviação Osasco, eu tive um período de depressão, fiquei doente, fiquei afastado por alguns dias, mais ou menos uns 20 dias, e dentro desses 20 dias eu fiz um propósito com Deus, que eu queria sair daquele lugar, da empresa de ônibus, né? Eu trabalhava no grupo da Aviação Osasco, em São Paulo, e eu falei, Senhor, eu quero sair, e fiz uma aliança com Deus. Falei, Senhor, o que eu posso dar para ti é o seguinte: se o Senhor me tirar desse lugar, eu quero que o Senhor me coloque num emprego. Fui desse jeito, tá? De segunda a sexta, das 8 às 5. E aí o Espírito Santo, o que você vai dar para mim? Ele falou assim, eu vou voltar da escola dominical. Saí do emprego, e aí eu fiquei uns 7 meses parado. Quando eu tinha dado entrada no seguro-desemprego, eu deixei um cadastro pronto dentro da prefeitura, e quase quando estava completando o término do meu seguro-desemprego, a prefeitura me chamou por um cargo de almoxarife dentro da prefeitura, isso em 2009. Em 2010, em fevereiro de 2010, eu entrei na prefeitura por CLT e fiquei em CLT até 2016. Em 2016 acabou o contrato. Hoje eu estou como cargo comissionado dentro da prefeitura de Osasco, e como é ano de eleições, né? Se por algum acaso o governo atual não renovar a situação para mais 4 anos, aí dia 31 de dezembro nós somos exonerados, né, conforme manda a lei, por ser cargo comissionado, mas foi algo que eu me apaixonei quando eu conheci o trabalho. É um trabalho burocrático em si, mas que me identificou muito, que é mexer com a parte patrimonial, mobiliário e imobiliário, e é algo que hoje eu tenho o prazer de levantar e fazer. Não vou amarrado, forçado, não. Eu faço com prazer. Tem uma equipe que trabalha lá com a gente, que é bem, bem legal. Somos uma família, todo mundo conta com todo mundo. E quando tem para brigar, a gente briga junto também. Que ótimo, Rodrigo, que ótimo. Né? Saber que tem gente que ama o que faz, apesar de não ser a primeira opção, né? Sim. Mas saber que ama aquilo que faz. Rodrigo, a gente já está no finalzinho mesmo, né? Muita gente está entrando aqui, essa live vai continuar aqui, tá? É importante lembrar a todos que essa live continua aqui, tá? Rodrigo, conta para nós a respeito do relacionamento, né, que você tem com a política atual, né? E eu digo política, não o partido político que está à frente da Prefeitura de Osasco, ou do governo do Estado, ou na presidência do Brasil, se bem que a presidência do Brasil está sem partido, né? Mas qual é o seu relacionamento? Porque
Você vai ser candidato, não vai ser candidato? Não. Não vai ser candidato. E fala que ama, assim, Ainda não. a cidade, faz as coisas, mas isso é princípio do reino de Deus, então. Ainda não. Mas isso é princípio do reino de Deus, vivenciar esse amor. Sim. Então, conta para nós qual é o seu relacionamento com a política atual. Olha, pastor, hoje, se eu fosse sair a candidato para no caso, para vereador, né? Não para prefeito, porque deve dar muita dor de cabeça. Mas para ser vereador, eu teria 2 focos importantes para trabalhar. Não que os demais não fossem importantes. Todas as demais situações é importante. Mas eu me recordo que alguns anos atrás, na cidade de Jandira, que eu sei que o senhor conhece muito bem a história da igreja presbiteriana, eu tive o prazer de conhecer aonde está o símbolo da igreja presbiteriana em Jandira, que é aquela arvorezinha lá. E dentro da cidade, eu vim conhecer a história da igreja presbiteriana. O que hoje eu poderia contribuir para que a nossa cidade viesse, ou até mesmo para a política em si, era poder investir melhor, não somente na segurança pública, não somente na saúde, mas também na educação. Hoje, como princípio do reino, como é que estão as famílias dentro das escolas? O problema não é o aluno usar algum tipo de entorpecente dentro da escola. Qual é a referência que ele tem dentro da casa dele. Qual é a ação social que hoje eu, político, ou eu, reino de Deus, tenho para fazer e não faço sobre tudo isso? O que a política hoje tem feito no âmbito social? Porque aquilo, eu te dar uma quantia e você gastar com o que você bem quiser, é muito fácil. Mas como é que está a estrutura da sua casa? Eu me recordo alguns anos atrás que eu escutei de uma pessoa, eu não vou me recordar agora, mas ele disse assim: hoje nós temos crianças sendo geradas por crianças, famílias destruídas porque os seus avós não tiveram estrutura de ser avós e pais. Se nós pararmos para pensar hoje, nós vamos ver que muitas pessoas, quanto mais cedo, têm se tornado pais, mães, têm se envolvido com droga, com alcoolismo. E a política? Aonde que entra com tudo isso? Aonde eu entraria com tudo isso? Na escola. Cuidando primeiramente do ensino. O trabalho não se dá só no início na escola, mas na casa da pessoa, na casa desse estudante, que é um problema. Em 2000, há 27 anos atrás, 28, quando surgiu a Associação dos PMs de Cristo, o Coronel Terra, ele pensou em fazer um trabalho com os policiais para que tenhamos bons policiais. Em 2015, o comandante-geral da Polícia Militar chamou ele e falou: olha, nós temos uma família que a polícia não tem mais o que fazer, mas a igreja tem muito a dar. A família foi restaurada. Os filhos que davam problema para a polícia passaram a ser bênção. O maior problema hoje nosso, dentro da política que nós vemos, não é você investir somente na segurança, saúde, educação, mas é você estruturar tudo isso. Quantas pessoas nós já vimos morrer, nós perdemos com tudo isso que está acontecendo, porque nós não tínhamos uma estrutura já preparada para receber uma pandemia dessa. Porque ninguém espera receber uma pandemia, mas pode cair um prédio a qualquer momento. Como é que os hospitais vão receber tudo isso? Nesse sentido, pastor, a gente tem uma pergunta aqui que eu acho que cabe, e
o senhor pode continuar nesse pensamento? Pastora Rita, minha esposa, tá? Depois eu tenho que falar também da Marta Cristina, minha mãe, ela está fazendo uns comentários aqui e está falando, olha, fala de mim, tá? Mãe, estou te vendo. A pastora Rita está dizendo aqui, pastor Rodrigo, como você faz para não se envolver espiritualmente quando você está fazendo capelania? Tá? Eu acredito que ela tenha dito no sentido de ter um envolvimento emocional intenso com as pessoas que você está trabalhando, enfim, caiu o prédio, a família, acompanhar essa família, enfim, ajude a gente a entender isso. Pastora Rita, você me ama, né? Dentro do curso de capelania, ô pastor, nós aprendemos a não absorver, né? Mas isso demanda um pouquinho de tempo, viu? Porque, por incrível que pareça, eu sou um cara muito chorão. Eu choro muito. Só de eu ver alguém chorar, eu já tô chorando. Mas é difícil a gente não se envolver, da gente não absorver, da gente não sentir a dor do próximo. Eu vou relatar algo que eu passei há 2 anos atrás. O meu neto Lorenzo tinha nascido, ele teve um problema digestivo, uma má formação no cólon, e quando ele deu entrada no hospital infantil do Antônio Giglio, praticamente morto, pastor. E eu fui até o hospital para dar um auxílio para minha filha, para o meu genro, e ao chegar lá, a médica me permitiu entrar, eu entrei, orei, e perguntei para a enfermeira como é que ele está. Ela falou assim, ele não passa dessa noite. Eu falei assim, Deus, o Senhor é maior. E eu orei. 2 dias depois, o meu neto estava na UTI lá no hospital de Itapevi. 2 dias depois, pastor, eu fui convocado para fazer um ofício fúnebre de um guarda municipal que estava na ativa e também trabalhava com um aplicativo. E num assalto ele foi morto. Quando eu estava dentro do velório do Bela Vista, um outro policial me chamou para fazer um ofício fúnebre do sobrinho dele, de 1 ano e 6 meses, que tinha falecido. Quando eu entrei para fazer a assinatura, né, que se deixa lá na folha, sabe como que era o nome da criança? Lorenzo. Pastor, eu perdi o chão. A minha sorte é que eu estava com outro capelão, que também chama Rodrigo Espírito Santo, pastor Rodrigo da igreja de BM, e ele ali foi o meu porto seguro, ele foi a estrutura que eu precisava. Pastor Rodrigo, a gente ficou sem o seu áudio, eu escutei até ele foi meu porto seguro, foi a estrutura que eu precisava, a partir daí o áudio sumiu. Pronto. Voltou? Voltou. Pois é, o Rodrigo, pastor Rodrigo da igreja de BM, pastor Rodrigo Espírito Santo, ele foi a minha estrutura. Ele me auxiliou ali na hora, porque eu não tive chão para poder fazer aquele ofício. Eu ajudei ele na oração, mas se ele não tivesse ali, eu não tinha conseguido fazer, porque o que eu estava passando com o meu neto poderia ser que alguns dias ele estivesse na mesma situação que aquela criança. Mas graças a Deus o Senhor foi misericordioso, e hoje ele está aí com 2 anos de idade, forte, bonito. Mas não é fácil, pastora Rita, não é fácil a gente separar, às vezes, situações de você ver... Eu já chorei em velório de policial, de pessoas que a gente acaba conhecendo, acaba ganhando um amor, um carinho, e você... De ver na televisão, de não poder estar presente, mas ver na televisão a situação, e você acaba chorando, você sente,
você sente o luto da pessoa, é difícil. Mas a gente, com o trabalho técnico e com o apoio psicológico que a gente também tem dentro da Polícia Militar, a gente também consegue separar algumas situações e não permitir que a gente absorva tanta coisa, né? Mas se alguma coisa, às vezes, assim, me deixa abatido, eu chamo a minha esposa e falo, olha, eu não estou bem, ora comigo e eu preciso pôr para fora. E aí a gente ora e Deus dá um refúgio. Complementando a pergunta, a Fátima pergunta aqui, essa absorção emocional também entra no âmbito da igreja? E antes que você responda isso, né, apóstolo Paulo, querido apóstolo Paulo, né, Paulo de Tarso Correia, está aqui também, dizendo a respeito desse testemunho que você acabou de nos trazer. É um testemunho extremamente forte, né? Também absorve isso na igreja? Absorve, sim. Eu, infelizmente, tanto eu como minha esposa, pastor, nós estamos voltados muito para a área da intercessão e tem dias que a gente levanta sentindo as dores de alguém. Sexta-feira mesmo agora, tudo que ela estava sentindo na quinta, eu estava sentindo na sexta. Eu passei a sexta-feira muito mal e ela muito bem, graças a Deus. Mas a gente absorve. A gente acaba absorvendo, sim, toda essa situação. Não só no âmbito espiritual, mas físico, que a gente acaba vendo algumas situações. Acabamos sentindo até mesmo no âmbito do trabalho. Por quantas vezes eu cheguei na porta da prefeitura e acabei ficando mal por conta do ambiente espiritual. A gente que trabalha com intercessão sabe muito bem disso, que você acaba absorvendo algumas coisas. Então, se você não tiver em oração, jejuando, se consagrando, buscando, você não aguenta. Você vai ser um alvo fácil para o inimigo em todas as situações. E isso eu levo também para dentro da capelania. Todas as vezes que eu piso os pés dentro de uma corporação militar, eu sei que lá dentro o âmbito espiritual é muito pesado. Mas, naquele momento, eu tenho que ser luz. E para mim ser luz, eu tenho que estar embasado na palavra, na graça do Senhor, levando verdadeiramente o reino no ombro. Aqui, ó, no Glória ombro, poder entrar e falar do amor de Deus. Porque senão você é colocado de lado e o inimigo pisa em você muito facilmente. Você vai virar alvo muito fácil para o inimigo. Amém. 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 Rodrigo, estamos no final aqui do nosso bate-papo. Gostei muito. Gostei muito. Eu também. Quero que você volte aqui outras vezes. Tenho muitas perguntas ainda que eu gostaria de te fazer. Você falou em uma outra live que eu assisti, você sendo entrevistado, que às vezes a gente não sabe nem o nome do policial militar que atende o nosso bairro, né? Então isso mostra humanidade, né? Mostra o quanto você é temente a Deus, e não só isso, se faz um com o outro, né? Ama o seu irmão como Jesus ensina. Isso são princípios do reino. Eu queria te agradecer muito por esse Amém. que você esteve aqui conosco, esteve compartilhando desses princípios que Deus colocou no seu coração. Não é nada Amém. fabricado, né? Temos aqui a Salete dizendo, bom demais, né? Que bênção. Salete, bem. Rita, minha esposa, dizendo muito bom, né? Fátima, dando um amém, glória a Deus, né? Então, assim, a gente percebe que o testemunho, o seu testemunho, né? Fala mais alto,
fala alto, ele grita sem você dizer nenhuma palavra. Tá? Pastor Júnior vai ser o nosso próximo entrevistado aqui na próxima semana. Ele fez uma referência por esses dias, fazendo referência a Francisco de Assis, que ele dizia que a nossa vida pregue o evangelho sempre que a gente diga uma só palavra. E a gente vê isso em você. Amém. Queria agradecer e convidar os nossos irmãos aqui a continuar participando conosco no Princípios do Reino de Deus. As segundas-feiras, todas as segundas-feiras, a gente está aqui. Nosso projeto inicial eram 5 segundas-feiras. Então, provavelmente, a próxima segunda-feira seria a última. Alguns pastores nos procuraram. Pastor, eu queria compartilhar isso também, né? E é muito bom estar junto com homens e mulheres de Deus como você, um homem de Deus, que eu tenho como uma grande referência. Você quer dar uma palavra final? Eu estava aqui me controlando para não chorar. Pessoal, obrigado. Eu agradeço a Deus de coração, né? Como o senhor disse, o senhor também foi um ponto importante na minha vida ministerial. Aprendo muito contigo e aprendi já muito e tenho certeza que ainda vou aprender muito mais, porque eu sou muito novo ainda. Eu não tenho 1/3 da bagagem que o senhor tem e de conhecimento, mas eu louvo a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que também sempre que preciso me socorre. Um homem de Deus. A irmã Salete, verdade, ela esteve comigo em uma das minhas visitas no quartel, foi bênção, e eu louvo a Deus. Musicista, a gente está tentando comprar o passe dela, mas é caro. Ela toca e canta muito bem. Piano lá pra gente. Eu louvo a Deus pela oportunidade que a Associação dos PMs de Cristo me deu para fazer parte desse exército de homens e mulheres para falar do amor de Deus dentro da Polícia Militar, das Forças Armadas, da Guarda Municipal, da Polícia Civil Federal, aonde assim nós fomos chamados, até para uma guerra, se tiver aí, pode convocar, que nós estamos a serviço do reino, né? Não a serviço de homens, mas a serviço do reino. O nosso maior general é Deus, é o Senhor Jesus, e nós somos guerreiros que não fogem de batalha. Como diz enquanto tiver um homem ferido, nós estaremos no campo para resgatá-lo, né? O filme Até o Último Homem, para quem ainda não assistiu, assista e você vai entender o que eu estou dizendo. Enquanto tiver vida, sempre há uma chance de salvar alguém. Não importa se ela vai ficar sem um braço, uma perna, uma orelha, um olho. O importante é que essa vida seja salva e salva para o reino do Senhor. Amém? Obrigado, meu pastor. Amém. Como diz um amigo querido que serviu as forças militares, Juan vai estar aqui também conosco, falando. Sempre pronto. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a cada um daqueles que estiveram conosco. E a gente vai publicar aqui as pessoas que ganharam. Tá? A gente teve um sorteio no último Princípios do Reino e estamos presenteando um livro e um DVD. E um dos ganhadores, curiosamente, foi o nosso capelão, Rodrigo Mendonça, um dos ganhadores do nosso capelão. Tá? E então, isso é bênção. E não foi nada armado, foi simplesmente
Ele cumpriu as exigências que a gente pediu, compartilhou o vídeo, escreveu nome de 3 pessoas para assistir, né? Então, isso é importante. Obrigado por cada um de vocês aqui. Obrigado, pastor. Amém. Bênção de Deus. Até segunda-feira que vem, aqui nesse perfil. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Minhas continências.